E eu lembro que quando eu cheguei no quarto e ele disse assim, mãe, o médico veio aqui e eu preciso, parece que, ser entubado, mas eu não quero. Né, um processo aí de 82 dias dentro de uma UTI. Aquele momento, assim, eu disse, o Vinícius já não está mais entre nós. Luciana, o Trincheira Florida nasceu num momento muito delicado da sua vida, mas que exala fé e superação. Vamos falar sobre isso? Claro, será um prazer. E o que você traz nas páginas da Minha Trincheira Florida? A vida nos traz situações que muitas vezes nós nem imaginamos, né, ter que passar ou até que nos reinventar. Né, eu tive uma perda de um filho, meu único filho. O Vinícius, na época, tinha 24 anos. O Vinícius teve uma enfermidade, né, chamada pancreatite, que na época era algo muito novo para mim. E, de repente, passamos por um processo bem longo, né, um processo aí de 82 dias dentro de uma UTI. E o Vinícius veio a óbito. E um certo momento, após a perda do Vinícius, eu fiquei questionando, se um dia eu esquecer do Vinícius? Porque ele não vai mais estar no meu dia a dia, né, na minha vida, todos os dias como de costume. E eu questionei isso para Deus e Deus disse para mim assim, um filho jamais será esquecido. E foi difícil reviver essa dor escrevendo o livro? Eu relutei muito para fazer. Porque eu falava, não vou conseguir, eu vou parar. E tinha capítulos que eu me debulhava de chorar e eu dizia, não tenho forças para isso, eu vou desistir. Então ele foi gerado com muita lágrima, com muita persistência, com muita dor. Eu falo, estar na trincheira sozinho é uma coisa. E quando eu falo assim, olha, a trincheira, ela pode ter flor, é quando eu decido não viver na trincheira só. Essa trincheira eu posso ter pessoas os amigos, a família, em primeiro lugar é Deus. Então peça ajuda. Olha, eu preciso reagir. E eu tô aqui também, né? A Minha Trincheira Florida vem para isso, para te ajudar a entender que juntos nós podemos sim superar. E é possível ter vida após a dor e o luto. Uma das visitas que eu fui e a médica disse assim, olha mãe, você precisa me ajudar a convencer o Vinícius porque ele precisa ir para um coma induzido. E eu parei e disse, poxa, como uma mãe, né, em sã consciência vai dizer para um filho que ele precisa entrar para um coma? E eu lembro que eu fui para um espaço ali no hospital e ali eu chorei, ali eu orei e eu disse, Senhor, me dá forças porque eu não sei se eu vou conseguir, né, viver ou passar esse momento, e eu precisava dar força para meu filho. E eu lembro que quando eu cheguei no quarto e ele disse assim, mãe, o médico veio aqui e eu preciso, parece que, ser entubado, mas eu não quero. E eu disse para ele assim, olha, Vinícius, em primeiro lugar, nós temos um Deus que é fiel. Segundo, você é meu filho e nós temos fé e nós cremos e nós confiamos. E eu lembro que entraram em contato comigo para eu ir para o hospital. E fui, né, imediatamente para o hospital. E aí quando eu cheguei lá, eu pedi, ela falou assim, olha, você vai ter que subir, que os médicos querem falar com você. E ali eu já tinha entendido que algo não estava bem, né? E eu subi, eu lembro que meu irmão também estava comigo, eu disse que ele podia subir, ela falou, pode, deixou. E nós estávamos assim num banco, sentado no hospital, no corredor e aguardando. E eu lembro que abriu as portas e veio, quando eu olhei a equipe médica inteira, né, as enfermeiras vieram na minha direção e eu lembro que aquele momento, assim, eu disse, o Vinícius já não está mais entre nós. E aqui, aquela sensação, né, aquela impotência, aquela dor, e eu disse, acabou, né, não tem mais. E eu lembro que eu dobrei meus joelhos e eu orei a Deus e eu disse, Senhor, né, em Jó diz, né, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltei, né, tipo assim, não é sobre mim, ele não é meu, ele é teu em primeiro lugar, então eu entrego, né, a ti,
Mas eu lembro que minha oração diante de Deus foi: eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais expectativas, eu não tenho mais força. É como se eu me enterrasse junto com o Vinícius, aqui acabou a minha história. Luciana, agora eu quero te fazer uma pergunta que eu considero muito sensível. É sobre a saudade no luto. Ela some ou muda de lugar? Saudade, ela nunca vai sumir. A saudade, ela muda de lugar. A saudade, ela amadurece. No início é uma dor de alma, é uma dor insuportável. Depois é uma dor, é uma saudade de alegria, de lembrar dos momentos bons. É uma saudade que, poxa, valeu a pena, né? Os 24 anos que eu estive com ele e relembrar os momentos bons. Então, ela ressignifica, ela muda de lugar, mas nunca vai acabar. E qual é a maior saudade que você tem dos Vinícius? O abraço. O Vinícius tinha um abraço muito forte. Um abraço apertado, forte. O Vinícius era grande, era alto. Eu falava, você vai me quebrar. É um abraço do Vinícius. Me faz muita falta. E assim foram os meus dias. 82 dias. Todos os dias naquele lugar.